Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações com mais um tema bombástico. E o tema de hoje é Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, a grande criptograça que destrona o sistema religioso, que desfaz, que joga por terra, meu querido, todos os argumentos que Jesus ainda vai voltar, que não sei o quê. E nós vamos ler os versículos e depois vou dar uma breve palavra sobre o que o sistema religioso falam desses versículos, haja vista que eles lutam dia e noite contra o Evangelho. Vamos ver o que está escrito. Mateus capítulo 16, versículo 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Beleza, muito bem. E eu quero te mostrar algumas coisas. Primeiro, o sistema religioso, meu irmão, eles fogem desses versículos aí igual, segundo o sistema religioso mesmo fala, igual o Satanás foge da cruz. Ei, meu Deus. Porque aceitar esses versículos é aceitar que já foi consumado, que já aconteceu. E alguns deles, existem vários conceitos. Alguns deles falam assim, não, o texto está falando da transfiguração. Só que a transfiguração, eles esquecem que acontece no capítulo a seguir, por exemplo. Aí, olha, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular a um monte. E aí acontece a transfiguração, 6 dias depois. E o versículo está dizendo que alguns dos que ali estavam, né? Em verdade, vos digo que alguns dos que os que lá estavam, não provaram a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Se Jesus está falando transfiguração, lascou. Nesses 6 dias aí, ó, 6 dias depois, algumas traduções falam que é 8 dias, independente, é de 6 a menos de 10 dias, vamos falar assim. O que acontece? Eu pergunto, quem tinha morrido? Quem deles tinha morrido? Ninguém. Jesus falou, alguns dos que estão ainda vão estar vivos nesse dia, quando eu voltar. Então não dá. Eles também pegam e falam que de Atos 2, falam que a volta de Jesus foi a descida do Espírito Santo. Meu Deus, Jesus estava falando da descida do Espírito Santo. E outros falam que o versículo 28 não existe, que não pode anexar. Outros falam isso, outros falam aquilo, outros falam tantas coisas. Mas a questão é que a harmonia desse texto com Mateus 24, 34, com Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22, 27 e 32, é perfeita. A Bíblia é perfeita quando se trata desse assunto, no sentido da harmonia, meu irmão. Então eu vou mostrar para você que qualquer outro argumento cai por terra. Qualquer outro argumento. Não fala assim, não está falando do reino de Deus. É óbvio, a vinda de Jesus foi a vinda do reino. Jesus veio no seu reino, estabelecido no ano 70, tá bom? Mas tá bom. Vamos aqui. Então eu vou te mostrar aqui para nós não tomar muito tempo. O que eu vou te mostrar vai jogar por terra todos os argumentos que eles podem colocar aqui. Então vamos lá, porque o Filho do Homem virá. Aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Virá. Isso aqui está falando que ele iria vir. Ele iria vir. Ou seja, na transfiguração, Jesus não estava vindo de lugar nenhum. Qualquer outro texto que fala que não mostra Jesus vindo, é Jesus vindo. Ó, o homem virá, está falando de virar. Na glória de seu Pai. Tá vendo aqui, ó? Então ele virá. Jesus está falando de um momento que ele estaria no céu e estaria voltando. Tá claro? Com os seus anjos. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os anjos aqui. Querido, os anjos aqui. O próprio Flávio Joséfo deixou narrado. Eu vou deixar aí em um dos comentários, eu vou deixar o local do livro, tudo direitinho. Que as pessoas viram os anjos, carruagens de fogo, ali do ano 66 ao ano 70. Ou seja, a atuação dos anjos, a volta de Jesus permitiu que eles vissem os anjos. Então, houve
anjos ali no ano 70, tá bom? Ali no primeiro século. E então dará cada um segundo as suas obras, ou seja, isso aqui é juízo. Então dará cada um segundo as suas obras. Lá por exemplo, no Pentecoste, na Transfiguração, ou qualquer outro lugar, você viu Jesus dando cada um segundo as suas obras? Ou seja, realizando juízo na vida daquelas pessoas. Mas você viu isso no ano 70. Ou seja, no ano 70, você vê pessoas se escapando, e pessoas morrendo, e pessoas sendo presas, pessoas sendo sentenciadas. Através de quem? Dos romanos. Porque vinha a volta de Jesus nas nuvens, já deixei vídeo aí. Ou seja, é trazer juízo. Jesus usou os romanos para trazer juízo. Quem? O povo ali de Jerusalém, de Israel, daquela terra, daquele mundo lá, daquela época. Beleza, tá claro então. O que eu preciso que você foque, virá, porque o Filho do Homem virá, tá falando de Jesus voltar, né? Com seus anjos, houve visivelmente isso aqui no primeiro século, pessoas viram, e dará cada um segundo as suas obras, é juízo. Na volta dele teria o juízo, né? Juízo. Agora, o versículo 28, aí pronto, aí acabou. Olha o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, teve um pastor aqui na minha cidade que teve coragem de falar que os que aqui estão é o que no século 21, aqui estão, aqui em Caeté, aqui em Belo Horizonte, o aqui do não, que nome que dá para uma peste dessa, meu irmão? Me fala que nome que dá que eu vou usar aqui, pelo amor de Deus. Dos que aqui estão, Jesus está falando, em verdade vos digo, falando para quem? Para os discípulos. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que lá estavam, ou seja, alguns daquelas pessoas que estavam lá, que não provarão a morte. Uns iam provar e outros não. Dos que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, ver a manifestação daquilo que aconteceu no ano 70. Ou seja, meu irmão, se eu não aceito isso aqui, eu não aceito o Evangelho. Jesus está falando que ele voltaria em um tempo que algumas daquelas pessoas ainda estariam vivas. É muito importante você entender que Jesus está falando com quem? Olha o versículo, Então disse Jesus aos seus discípulos. Ali Jesus está falando com eles. E falou o quê? Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. E em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que se vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então não tem como. A Bíblia ela é perfeita nesse sentido. Aí, se você pega, por exemplo, olha como que é perfeito. Se você aceita isso aqui, aceitando isso aqui, fica fácil aceitar isso aqui, por exemplo, Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem, falando para os seus discípulos. Aí fica, esse Mateus 10, 23. Aí fica fácil aceitar isso aqui, que vê, Mateus 24, olha só para você ver. Como que a Bíblia, a harmonia tá, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, aquela geração. Aí fica fácil de você aceitar também Mateus 6, vamos ver mais, 64, olha só como que é perfeito, dizendo Jesus, tu o disseste, digo-vos para aquelas pessoas, porém que vereis em breve, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tá vendo isso aí? Vereis em breve. Jesus falou para aquele povo lá, estava julgando ele lá no Sinédrio, lá. Só você voltar aqui, Jesus, porém, guardava em silêncio e respondendo o sumo sacerdote disse: conjuro-vos pelo Deus vivo que vos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pronto. Aí Jesus virou para aquelas pessoas e disse que eles veriam em breve. Viu como é perfeito? Se eu não aceito uma coisa, eu tenho que desmontar toda a narrativa bíblica, toda a apresentação bíblica, toda a escrita bíblica. Agora pergunto, Jesus mentiu? A Bíblia está errada? Ou o sistema religioso é mentiroso e está errado? Fui! Um forte abraço e obrigado.